Meu nome é Helena, e jamais imaginei que um dia precisaria lutar para ter meu próprio lugar em minha própria casa. Era um sábado de manhã em nosso aconchegante lar de 2 andares. Aquela casa onde o sol banha os cômodos através de janelas amplas, fazendo o piso de madeira brilhar como mel. Eu estava sentada na ilha da cozinha, tomando um suco de laranja para acalmar meu estômago enjoado, observando meu marido, Jonathan, futricar seu mingau como se ele o tivesse ofendido pessoalmente. O ar estava pesado, como a calmaria antes de uma tempestade texana, e eu sabia que algo estava para acontecer. Depois de 3 anos de casamento, eu conseguia decifrar Jonathan como um livro aberto, suas mãos inquietas, o modo como evitava meu olhar, a pequena tosse nervosa que soltava. Ele estava prestes a soltar uma bomba, e eu tinha a incômoda sensação de que se tratava de sua família. Cresci em uma pequena cidade nos arredores de Austin, criada pela minha mãe, que trabalhava em 2 empregos para nos sustentar depois que meu pai partiu. Ela me ensinou a manter a cabeça erguida, mas eu sempre sonhei com uma família grande, barulhenta e amorosa. Uma que eu pensei ter encontrado com o Jonathan. Ele é professor de história no ensino médio, puro charme e sorrisos fáceis. Mas a família dele, essa é outra história. A mãe dele, Elizabeth, uma enfermeira aposentada, o trata como se ele ainda tivesse 10 anos. E a irmã, Maísa, uma influenciadora de 28 anos, pensa que o mundo gira em torno dela. Passei anos mordendo a língua, sorrindo diante das sugestões de Elizabeth sobre minha culinária ou como organizo minha despensa, enquanto Jonathan apenas concordava, como se tudo fosse normal. Naquela manhã, enquanto contornava a borda do meu copo, preparei-me para o que Jonathan estava guardando, esperando que não arruinasse a vida que construímos nesta casa que pintamos juntos, sonhando com um futuro com filhos e talvez um cachorro. Mas o som da colher dele tilintando contra a tigela me disse que aquele não seria um bom dia. Jonathan finalmente pousou a colher, o tilintar ecoando em nossa cozinha silenciosa. Ele limpou a garganta, olhando para a bancada como se ela guardasse os segredos do universo. Helena, ele disse, a voz tensa. Mamãe e Maísa vêm nos visitar amanhã. Meu estômago se contorceu, e não era apenas por causa do enjoo matinal que eu ainda não havia revelado. A última visita de Elizabeth e Maísa me deixou furiosa por dias depois que Elizabeth reorganizou meu porta-temperos e chamou meu chile de rústico demais. Forcei um sorriso, apertando meu copo. Ótimo, mas lembre-as que nosso quarto de hóspedes não é uma suíte 5 estrelas. Da última vez, sua mãe disse que a cama era muito dura para as costas dela. Jonathan se remexeu, desfiando um guardanapo em pedacinhos. Tem algo mais, ele murmurou, desviando os olhos para a janela. Maísa está grávida e diz que a sua presença a deixa enjoada. Como se o enjoo matinal dela piorasse. Eu estava pensando que talvez você pudesse ficar na casa da sua mãe enquanto elas estiverem aqui. As palavras me atingiram como um tapa. Meu copo congelou a meio caminho dos meus lábios, o suco de laranja derramando sobre a bancada. Com licença, eu disse, minha voz baixa, mas afiada o suficiente para cortar a tensão. Você está me pedindo para sair da nossa casa porque sua irmã não gosta da minha presença? Jonathan se encolheu, piscando com culpa. É só por alguns dias, Helena. Você sabe como a Maísa está sensível agora. Sensível? Maísa, que postava cada ultrassom com a hashtag bebê abençoado, achava que eu era o problema. Passei anos a recebendo, sorrindo através de suas queixas sobre meu café ou a velocidade do Wi-Fi, enquanto Jonathan bancava o pacificador. Meu coração disparou, uma mistura de mágoa e raiva borbulhando. Eu sonhava em construir uma família aqui, nesta casa que fizemos nossa, mas agora estava sendo expulsa como uma hóspede indesejada. E o pior, eu nem havia contado a ele meu próprio segredo ainda. Depositei meu copo com força, o baque ecoando minha raiva crescente. Jonathan, eu disse, minha voz tremendo com uma calma que parecia perigosa até para mim. Você tem ideia de quão insano isso soa? Me expulsar da minha casa por causa dos hormônios da Maísa? Minhas mãos tremiam enquanto me inclinava para frente, encarando seus olhos culpados. Por 3 anos, eu me desdobrei por sua família, cozinhando o peito de boi favorito de Elizabeth,
ignorando os comentários maldosos de Maísa sobre minha decoração básica. Mas isso era uma traição que eu não conseguia engolir. Respirei fundo, sentindo o peso do meu segredo pressionando meu peito. Quer saber de uma coisa? Eu também estou grávida, Jonathan. 6 semanas. Eu estava planejando uma grande revelação. Talvez um jantar fofo com sapatinhos de bebê na mesa. Mas já que a Maísa está dando as cartas, acho que tive que contar agora. O queixo de Jonathan caiu, sua colher caindo na bancada. O quê? Helena, você? Por que você não me contou? Sua voz falhou, uma mistura de choque e algo como mágoa, como se eu fosse a responsável por pegá-lo de surpresa. Por quê? Eu retruquei, minha garganta apertando. Para você fazer exatamente isso? Me encurralar. Me fazer escolher entre o conforto da sua irmã e o meu. Eu sou sua esposa, Jonathan. Escolhemos esta casa, pintamos essas paredes, planejamos uma vida juntos, e agora você está me empurrando para o lado porque a Maísa está enjoada. Meus olhos ardiam, mas eu me recusei a chorar. Cresci vendo minha mãe lutar por cada pedaço de respeito. Ela não me criou para desmoronar. Levantei-me, andando em direção à janela, olhando para o carvalho que plantamos na primavera passada, um símbolo de nossos sonhos compartilhados. Quão rapidamente esses sonhos pareciam estar escorregando. Tudo porque Jonathan não conseguia enfrentar sua família. Virei-me da janela, meu coração acelerado enquanto o encarava. Diga-me, qual gravidez importa mais? A minha ou a da Maísa? Minha voz era afiada, cortando o silêncio da cozinha. Ele abriu a boca, depois a fechou, as mãos apertando a borda da bancada. Helena, isso não é justo. Mamãe e Maísa também são família. Eu ri, um som amargo que surpreendeu até a mim. Família? E o que eu sou? Uma colega de quarto que você pode mandar embora? Eu sou sua esposa, Jonathan. Eu aguentei Elizabeth me dizendo que meu macarrão com queijo estava muito seco. Maísa reclamando do meu Wi-Fi. Tudo enquanto você fica aí calado, como se eu fosse a empregada. Dei um passo à frente, minhas mãos gesticulando descontroladamente. Você sabe o que eu passo? Acordo todos os dias com o estômago embrulhado. Mas ainda faço seu café porque você adora aquela cafeteira francesa idiota. Tenho ânsia ao cheiro da sua roupa de ginástica, mas as lavo mesmo assim porque é isso que se faz quando se ama alguém. E agora você quer que eu dirija para Dallas sozinha, grávida, porque a Maísa não consegue me suportar na minha própria casa. Minha voz falhou, mas eu continuei, impulsionada por anos de frustração engolida. Lembra do nosso casamento? Você jurou ficar ao meu lado na doença e na saúde. Onde está esse juramento agora? Se a Maísa é tão sensível, que ela fique no hotel do centro. Eles têm travesseiros fofos e serviço de quarto. Ela vai sobreviver. O rosto de Jonathan empalideceu. Helena, você está exagerando. São apenas alguns dias. Mas eu não havia terminado. Apontei para a geladeira onde nossa foto de casamento estava pendurada, desbotada, mas ainda lá. Aqueles somos nós. Não sua mãe. Não Maísa. Nós. Então, por que sou eu quem está sendo pedida para sair? A pergunta pairou no ar, pesada como o calor lá fora. Jonathan se jogou na cadeira, seus olhos desviando para o chão como uma criança pega roubando biscoitos. Helena, eu não quis dizer isso assim, ele murmurou, a voz quase um sussurro. Mamãe e Maísa estão passando por muita coisa. A gravidez da Maísa não tem sido fácil, e a mamãe só está tentando ajudá-la. Senti uma nova onda de náusea, não da gravidez, mas da pontada de suas palavras. E quanto a mim, eu retruquei, com as mãos na cintura. Eu também estou grávida, Jonathan. Estou vomitando todas as manhãs, mas ainda me arrasto para fora da cama para ter certeza de que você tem café da manhã antes de ir trabalhar. Estou aterrorizada em me tornar mãe, mas não posso reclamar porque estou ocupada mantendo esta casa em ordem enquanto sua família me trata como se eu não pertencesse a ela.
Ele olhou para cima, seus olhos castanhos implorando. Eu sei que você faz muito, Helena. Não estou dizendo que não, mas a Maísa está sensível agora, e a mamãe acha. Ah, a Elizabeth acha, eu o interrompi, minha voz pingando sarcasmo. Deixe-me adivinhar, ela acha que eu não sou boa o suficiente para você, assim como achou que minha lasanha estava muito pesada no dia de ação de graças. E você? Você apenas concorda como sempre. Passei pela cozinha, meus pés descalços batendo nas lajotas. Eu tinha um ultrassom marcado para quinta-feira. Eu queria você lá para ver o batimento cardíaco do nosso bebê. Mas agora compreendi que estarei lá sozinha, enquanto você hospeda os chiliques da sua irmã. Ele se encolheu, as mãos torcendo o guardanapo em nós. Helena, eu não sabia do bebê. Eu só pensei que seria mais fácil. Mais fácil. Aquela palavra ardia. Parei de andar, encarando o homem a quem prometi minha vida, imaginando como chegamos a esse ponto, onde mais fácil significava me expulsar da minha própria casa. Encostei na bancada da cozinha, meu coração batendo tão forte que jurei que ele conseguiria ouvi-lo. Chega, Jonathan, eu disse, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Você precisa decidir agora. Você é meu marido ou ainda é o menininho da Elizabeth? Porque eu cansei de ser a segunda opção para sua família. Minhas palavras pairaram no ar, afiadas e definitivas. Cruzei os braços, sentindo o peso da minha aliança no dedo. E vamos falar da sua mãe, continuei, minha voz aumentando. Toda vez que ela está aqui, é Helena, suas cortinas são muito claras. Ou Helena, você está dobrando as toalhas errado. E você? Você apenas fica sentado, deixando-a me tratar como se eu fosse a empregada. Mês passado, ela disse que meu bolo de banana estava esfarelento na frente de todo mundo, e você não disse uma palavra. Apontei para o armário onde estavam as xícaras de chá feiosas de Elizabeth. Um presente que eu nunca gostei, mas mantive para evitar uma briga. Eu tentei, Jonathan. Eu sorri. Eu cozinhei. Eu limpei. Tudo enquanto sentia que estava fazendo uma audição para uma família que nunca me aceitaria. Mas estou grávida agora, e mereço coisa melhor. Então, escolha. Você está comigo ou está com elas? Porque se você escolher elas, eu me certificarei de ficar confortável sem você. Meu peito arfava, lágrimas ardendo em meus olhos, mas mantive o olhar fixo no dele, desafiando-o a responder. O relógio da cozinha tic-taqueava alto, cada segundo se estendendo como uma eternidade, enquanto eu esperava que o homem que amo me mostrasse onde estava sua lealdade. Na manhã seguinte, permaneci na cama, meu roupão de seda me envolvendo como uma armadura. Através da parede, ouvi Jonathan murmurar enquanto atrapalhava na cozinha, panelas tilintando e o leve cheiro de torrada queimada subindo as escadas. Sorri, puxando o cobertor para cima. Que ele se virasse. Ele havia me implorado para ajudar, mas eu me recusei, citando meu próprio enjoo matinal. Se Maísa podia usar o dela como desculpa, eu também podia. A campainha tocou 1 hora antes. Típico de Elizabeth e Maísa, sempre nos pegando de surpresa. Respirei fundo, ajeitei os ombros e desci as escadas, pronta para a batalha. A cozinha era uma bagunça. Jonathan estava sujo de farinha e o ar cheirava a bacon queimado. Bom dia, querido, eu disse docemente, servindo-me um copo de água enquanto Jonathan me lançava um olhar desesperado. Está se divertindo? Antes que ele pudesse responder, a voz de Elizabeth perfurou o ar. Jonathan, querido, que cheiro é esse? Algo está queimando. Ela entrou, seu perfume avassalador, seguida por Maísa em um vestido esvoaçante que gritava: olha a minha barriga. Maísa enrugou o nariz. Está tão abafado aqui, Jonathan. Você sabe que não consigo suportar isso. Dei um passo à frente, uma mão na barriga, imitando o gesto dela. Bom dia, Elizabeth. Maísa, eu disse, meu sorriso forçado. Desculpem o caos. Eu ajudaria, mas estou lidando com um enjoo matinal terrível. Você sabe como é, Maísa, não é?
O primeiro trimestre é um pesadelo. A sala ficou em silêncio. A boca de Elizabeth se abriu e Maísa congelou, os olhos semicerrados. Você está grávida? Elizabeth gaguejou, olhando para Jonathan, que atrapalhava com a espátula. Acabei de descobrir, ele murmurou. Inclinei a cabeça, minha voz gélida. Ah, o Jonathan não te contou? Acho que escapou da memória dele quando vocês me pediram para sair da minha própria casa porque a Maísa está enjoada. Engraçado como as coisas funcionam. O ar crepitava com tensão, e eu me mantive firme, pronta para reivindicar meu lugar. A cozinha parecia um campo de batalha. O cheiro de bacon queimado pairava pesado enquanto Elizabeth e Maísa me encaravam atonitas. Sair da sua casa, Elizabeth repetiu, a voz áspera. Helena, você está sendo dramática. Maísa apertou o vestido, fazendo bico. Eu só preciso de um espaço confortável. Não é pessoal. Eu ri, um som frio e seco. Não é pessoal. Você pediu para o Jonathan me expulsar porque eu te dou enjoo. Mas adivinha? Eu também estou grávida, e o seu perfume, Elizabeth, me dá vontade de vomitar. Devo pedir para você ir embora? Maísa ofegou e os lábios de Elizabeth se apertaram. Jonathan permaneceu paralisado ao lado do fogão, sua espátula pendurada inutilmente. Encostei-me à bancada, meu coração batendo forte, mas minha voz firme. Esta é a minha casa. Não vou a lugar nenhum. Se você não aguenta isso, tenho certeza de que o hotel te hospedaria perfeitamente. Elizabeth tentou intervir, seu tom condescendente. Helena, somos família. Não vamos fazer um escândalo. Mas antes que eu pudesse retrucar, Jonathan fez algo que eu jamais esperava. Ele desligou o fogão, limpou as mãos e se pôs ao meu lado, os braços deslizando pelos meus ombros. Não, mãe, ele disse, a voz firme. A Helena está certa. Esta é a casa dela, e ela é minha esposa. Ela está carregando meu filho. Se vocês não conseguem respeitar isso, há um hotel a 5 minutos daqui. Minha respiração engasgou, lágrimas ardendo em meus olhos, não de raiva, mas do choque de ele finalmente ter me escolhido. O bico de Maísa desfez-se e os olhos de Elizabeth se arregalaram como se ela tivesse levado um tapa. Jonathan, Maísa choramingou, mas ele balançou a cabeça. Chega, Maísa. Acabou. A mão dele apertou meu ombro, me firmando, e pela primeira vez em anos, me senti vista. A sala estava em silêncio, o peso de suas palavras se assentando, e eu soube que aquele era o momento em que tudo mudava. O silêncio na cozinha era ensurdecedor, quebrado apenas pelo leve zumbido da geladeira. Elizabeth sentou-se pesadamente, sua compostura habitual se quebrando. Bem, ela disse, a voz mais suave. Talvez tenhamos exagerado. Helena, parabéns pela sua gravidez. Suas palavras soaram forçadas, mas eu assenti, cautelosa com sua mudança súbita. Maísa, ainda pálida, murmurou, sim, parabéns. É legal. Nossos filhos crescerão juntos. Seu tom não tinha calor, mas era um começo. Cruzei os braços, olhando para Jonathan, que ainda estava ao meu lado, seu braço um porto seguro. Obrigada, eu disse, minha voz fria, mas civilizada. Mas vamos ser claros. Somos todos adultos aqui. Se vamos compartilhar este espaço, é com respeito. Nada de Helena, sua comida está ruim ou Helena, saia da sua casa. Elizabeth pigarreou, alisando a blusa. Eu poderia ajudar com as refeições, ela ofereceu, olhando para Maísa. Para vocês duas. Sem molhos picantes. Meus dias de Tilly acabaram. Levantei uma sobrancelha, surpresa, mas cautelosa. Isso seria bom, eu disse, testando as águas. Maísa se remexeu, seu bico suavizando. Eu também não sou boa com cheiros, ela admitiu, quase humana por uma vez. Talvez possamos descobrir isso juntas. Jonathan apertou meu ombro, seus olhos encontrando os meus com um lampejo de alívio. Feito, ele disse.
vou cuidar do café da manhã amanhã sem queimá-lo. Eu sorri, a tensão diminuindo apenas uma fração. Veremos isso. O ar parecia mais leve, como a primeira brisa depois de uma tempestade. Não éramos uma família perfeita, mas pela primeira vez, parecia que poderíamos encontrar uma maneira de coexistir. Olhei para o carvalho lá fora, suas folhas balançando, e pensei que talvez nossa pequena família, a minha, a do Jonathan, e aquela crescendo dentro de mim, também pudesse crescer forte, se lutássemos por isso. Naquela noite, com a casa em silêncio, Jonathan e eu deitamos na cama, o luar filtrando-se pelas cortinas do nosso quarto. Ele se virou para mim, sua mão encontrando a minha sob as cobertas. Helena, me desculpe, ele disse, a voz baixa e sincera. Eu errei ao sequer sugerir que você fosse embora. Você é minha família, você e nosso bebê. Prometo que farei melhor. Suas palavras me envolveram como um cobertor quente, acalmando a dor dos últimos 2 dias. Aconcheguei-me mais, repousando a mão na barriga, onde nosso futuro estava apenas começando. Não esqueça isso, sussurrei, meus olhos pesados. Esta é a nossa casa, Jonathan. Ele beijou minha testa, murmurando. Nunca mais. Eu juro. Fechei os olhos, deixando o peso de sua promessa se assentar, sentindo uma centelha de esperança de que nossa pequena família poderia suportar qualquer tempestade. No dia seguinte, Elizabeth e Maísa ficaram, e encontramos um ritmo frágil, refeições compartilhadas, palavras cuidadosas e pequenos passos em direção ao entendimento. Não era perfeito, mas era um começo, como plantar uma semente e confiar que ela cresceria. Obrigada por ouvir a história de Helena. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.